Amém, irmãos. Essa carta ela é escrita pelo Tiago, que se denomina servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve às 12 tribos que andam dispersas, ou seja, ele não escreveu para uma igreja específica, mas para os crentes de um modo geral. Tiago, ele foi irmão, ele era irmão de Jesus. Jesus, ele é primogênito de Maria e José e unigênito de Deus Pai. Depois de Jesus, tiveram outros que vieram depois dele, como Tiago e Judas. Judas não Iscariotes, aquele que escreveu a penúltima carta na nossa Bíblia, o livro de Judas, que só tem um capítulo. E ambos são irmãos de Cristo. Assim como também Abraão. Abraão, a Bíblia diz que teve Isaac, depois Ismael, depois teve Isaac, mas depois que Sara morre, ele casa com uma mulher chamada Quetura e ele tem filhos com essa mulher. E a Bíblia não dá tanta ênfase, mas é bom a gente ter essas informações. E Tiago, irmãos, ele é um livro que é considerado por muitos como provérbios do Novo Testamento, porque ele é muito prático. Ele ensina coisas do dia a dia. E aqui ele fala de duas pessoas, o rico e o pobre. Ele diz: glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a erva, a flor da erva. Aí ele diz no versículo 11, concluindo esses dois versículos, o 9 e o 10, porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Isso aqui mostra a falibilidade do rico, do pobre, do feio, do bonito, do sábio, do indouto, do preto, do branco, do gordo, do magro, do que tem status, do que não tem status. Todos os homens perecem. Todos, quando chega o período, o fim, não tem como correr. Então, dada essa introdução, Tiago vai além e diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Toda pessoa que quer receber algo da parte de Deus, ele precisa compreender esse mistério. Ele precisa compreender esse mistério, irmãos. Que quem quer ser aprovado, antes ele é testado. Ninguém passa no vestibular sem prestar o vestibular. Ninguém passa no Enem sem estudar, sem fazer cursinhos, sem ir até o local da prova e executar a prova.
ser aprovado, ele tem que passar por um processo, às vezes dolorido. Entretanto, tem que passar. É a lei. É a lógica. Agora, ele também diz: quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Para quem estarmos na presença de Deus, tem a promessa da vida eterna, a coroa. Por isso que o crente precisa perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, congregando, buscando a presença de Deus, fazendo aquilo que chegou até nossa mão com muita alegria. Nós estamos vivendo uma época em que o diabo, ele, como sempre, não tem parado de trabalhar. Assim como Deus não para de trabalhar, pelo outro lado também o diabo não para de trabalhar. E, infelizmente, com essa onda da internet, eu chamo a onda da internetização, muita gente, diácono Rubem, tem ficado em casa, muita gente tem ficado na sua comodidade, assistindo cultos online. Não é errado ouvir um culto, uma mensagem como a do pastor Ailton, como a do pastor José Carlos de Lima. Não. Agora, o pastor José Carlos de Lima não vai dar Santa Ceia pela televisão, não vai dar Santa Ceia pela internet. É um termo que apareceu ultimamente chamado os desigrejados. E isso tem sido tema de debates nos grandes centros. Os desigrejados. E quem são esses desigrejados? São aquelas pessoas que não querem estar submetidas a uma liderança hierárquica espiritual. Não querem se submeter a um pastoreio, a um pastorado, a uma liderança. Se acham autodidata. Isso é perigoso. O crente tem que buscar o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25: não deixando a vossa congregação, como é o costume de muitos. Esse termo desigrejado, ele é perigoso, e ele está ganhando força mundo afora, porque os crentes estão deixando de vir para o culto, para o templo, por coisas fúteis, muitas vezes porque não vai com a cara do pastor, não vai com a cara do dirigente, não vai com a cara do professor, da professora, da dirigente do ciclo de oração. E meu irmão, para onde é que tu está indo? Tu está indo para o céu ou é para o inferno? Porque nós estamos caminhando para o céu. E é no céu que tu vai encontrar essa pessoa que tu não gosta. Então o crente tem que entender a sua situação aqui na terra. Ele precisa perseverar e não ser um desigrejado. E não ser uma pessoa apenas com o nome de crente. E fica até com raiva, chateado com o pastor, quando o pastor toma determinadas posições.
Então, o diabo, ele tem, irmãos, trabalhado para acontecer essas coisas. E foi assim, com essa estratégia sutil, que ele desarticulou muitas igrejas na Europa, em outros campos, em outros continentes. A Inglaterra, que foi o berço de grandes avivamentos, onde Deus levantou homens como Charles Finney, como John Wesley e outros tantos. Hoje são templos vazios, são recintos transformados em bordéis, em discotecas. Essa palavra discoteca está fora até de moda. Em boates. Por isso que nós temos que dar valor ao que nós temos. Versículo 13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém teme. Deus não tem interesse em ver um filho seu sofrer por sofrer. Ninguém diga de Deus sou tentado. Ora, Deus não pode ser um tentador. Se tem alguém que tem um título de um tentador, é um que é Satanás. Satanás é o tentador. Ele é o tentador. Mas Jesus, não, ele é o consolador. Ele é o amigo fiel. Jesus é o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. Jesus é a raiz de Jessé, o sol da justiça. Jesus é a força da nossa luz. Jesus é a nossa salvação, o nosso Redentor, nosso Remidor. Jesus, ele é tudo para nós, e sem ele nada somos, como diz o hino de número 2. Ele é tudo para mim, e sem ele eu não posso viver. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. O que é concupiscência? É desejo carnal. E quando se diz desejo carnal, não diz respeito unicamente ou principalmente à esfera sexual, mas a tudo aquilo que diz respeito, que nos coloca distante de Deus. É um perigo. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha, o diabo, ele é chamado de um passarinheiro. O passarinheiro é registrado em algumas passagens, como o Salmo 91. E qual a função do passarinheiro? O passarinheiro, ele é aí o diabo. E qual é a função? É colocar semente ou iscas que aquele pássaro gosta para poder atrair. E uma vez que ele é atraído por aquela isca, ele vai lá e cai
é o chamado engodo. Ele é atraído por essa concupiscência e cai nesse engodo. Então, cada um sabe a sua fragilidade. Por isso que o crente precisa de Deus, precisa de força divina, porque deixa eu falar para que todos ouçam. Olha para cá, igreja. Nesse negócio de igreja não tem super crente, não tem super crente, nem mulher, nem homem, nem adolescente. Tem crente que ora e que vigia e que ora, que se santifica, que vigia, mas ninguém está escape de uma queda. Então, irmãos, se alguém caiu, imagina eu e você. Se o diabo que andava no meio de Cristo, de Deus, que usufruía de uma benevolência ali no céu, caiu engodado pela a soberba, o desejo de ser grande demais, ele caiu. Imagina o ser humano. Então, cada um tem que vigiar nesse negócio de tentação. Porque depois o texto diz: havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Paulo fala em Romanos que o salário do pecado é a morte. Vamos dizer juntos? O salário do pecado é a morte. Mas me alegra quando ele conclui dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o diabo veio matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Se o diabo veio para fazer acontecer, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O diabo semeia ali a mentira, Jesus chega com a verdade. O diabo semeia ali a intriga, Jesus vem com a paz. O diabo semeia ali a escuridão, Jesus joga ali a luz. O diabo vai na frente e Jesus vem atrás, desfazendo as arestas. Irmãos, olha para cá, por favor. É tempo de se apegar a Jesus. É tempo de buscar a Cristo em tempo e em fora de tempo. A gente pensa que só se ora no templo, numa consagração, no matutino, mas a gente ora em todo jeito, deitado, a gente ora de joelho, ora caminhando, ora dirigindo, não com o olho fechado, porque ninguém pode dirigir com o olho fechado, mas pode orar numa caminhada, pode orar lavando uma louça, pode orar engomando um pano, lavando um prato, varrendo um chão, limpando um chão, mas não pode deixar de orar. O crente precisa ler. Paulo diz para Timóteo: persiste em ler. Essas coisas vão fortalecer a vida do crente, para ele não ser engodado e não morrer espiritualmente. Porque veja, o texto diz: o pecado sendo consumado gera a morte. E Paulo diz: o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário vem do latim salarium, e era uma forma de pagamento que os reis davam aos soldados. Nem todo soldado tinha direito ao sal. O sal era algo
era um elemento um requinte de muita importância e que só os nobres tinham acesso. E é dessa palavra salário, salário, que já vem da palavra sal, que se dá essa origem de salário. Então o salário é o que? É a consequência de uma atividade. Nesse caso, o salário do pecado. Quem trabalha uma semana e recebe por semana, ele vai receber o salário de uma semana. Se é 15 dias, 15 dias. Se é um mês, é o salário de um mês. Se é uma empeleita que se faz, é uma empeleita que se faz. Mas se recebe o salário. O pecado é desse mesmo jeito. A pessoa peca, não acontece nada. Peca, não acontece nada. Peca, não acontece nada. Só que um dia Deus vai tomar isso, vai chamar isso para um ajuste de contas. E aí onde está o problema? Porque muita gente pensa que Deus não vai tomar isso em conta, de jeito nenhum, de jeito maneira. Tudo que nós fizermos será anotado e será feito ali uma prestação de contas. Glorificado seja Jesus. Então a igreja precisa orar, irmãos, vigiar, para não cair em tentação. Concluindo aqui, eu vou ser rápido. O texto diz: não erreis, meus amados irmãos. Essa expressão a gente vê também ela em Gálatas, quando Paulo está ali no capítulo 5 falando aos Gálatas: não erreis, de Deus não se zomba ou não se escarnece. Quando a Bíblia diz não erreis, é porque Deus está dizendo: olha, não errem, porque as consequências vêm. E todo pecado tem uma consequência. Todo erro tem uma consequência. Mais cedo ou mais tarde se colherá esse resultado. Por isso que a gente deve fugir de toda a aparência do mal. Quando José viu aquela mulher ali tentando, o que foi que ele fez? Ele fugiu. Mas Davi, o que foi que ele fez? Caiu para dentro. Quando você vai ver a história de José, o desfecho da história de José é um exemplo. Mas Davi ficou uma mancha. Irmão, não tem coisa pior do que uma mancha na vida de um crente. Uma mancha, uma mácula. Eu já vi pessoas que têm aquelas tatuagens esquisitas e aceitam Jesus, depois ficam desesperadas, loucas, para tirar aquela imundícia, e não conseguem, porque está tatuado, está ali na carne. Por isso que se diz: não erreis. Concluindo, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação.
Todo dom perfeito, irmãos, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação. E a gente lembra de Paulo dizendo para Timóteo: não despreze o dom que há em ti, que recebeste pela imposição das mãos do presbitério. Você recebeu um talento, um dom, algo da parte de Deus, e por um capricho de vaidade não está exercendo, e só se exerce se você aquecer. E como é que se aquece? É na fornalha da oração, é suportando a provação, é vencendo a dificuldade, é buscando esse dom do alto, porque é nisso que Deus quer levantar a sua igreja. A gente lê: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Mas não pode haver avivamento sem sacrifício. Não pode haver avivamento sem descer a olaria. Jeremias ouviu a palavra, e a palavra dizia: desce à casa do oleiro. E lá ele desceu, e quando ele desceu, ele viu o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. E a roda, aquela obra de barro, se estragou, quebrou. Mas foi do mesmo objeto, do mesmo barro, irmã Rosiana, que ele pegou aquele elemento e fez de novo conforme bem lhe pareceu. Não era como o vaso queria, era como Deus queria. Muitas vezes a gente quer ser uma coisa e Deus diz: eu estou te chamando para outra coisa. E depois que o vaso está feito, aí ele vira para o profeta e diz, o próprio Deus falando: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? E aí, irmãos, eu complemento: é possível sim, porque operando Deus, quem é que pode impedir? Deus é capaz de fazer um vale de ossos secos tornar-se um grande exército. Deus é capaz de fazer o mar se abrir. Deus é capaz de fazer o sol parar, a lua deter, o mar se acalmar, o vento parar. Ele é capaz de transformar água em vinho. Ele é capaz de transformar, de multiplicar peixe e pães. Se Deus faz tudo isso como de fato o faz, o que é que Ele não pode fazer na minha e na tua vida, na vida dos nossos, na vida da nossa família? Esse Deus é grande, e a terra é como esse cabelo dos seus pés, já dizia Isaías no seu escrito. Vamos acreditar, crer que esse Deus, Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. E eu tenho uma ousadia de Deus para falar: descansa teu coração, a tua alma, porque Deus trabalha por aqueles que nele espera, de dia, de noite, de dia, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Deus está trabalhando por aqueles que põem nele a sua confiança. Aleluia, aleluia. E o último versículo 18 diz: segundo a sua
vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você já parou para pensar, irmãos, que nós, o ser humano, nós somos primícias da criação de Deus? Ele nos projetou antes de todas as coisas, antes da fundação das coisas, dos tempos, das coisas materiais e imateriais. Ele já nos estabeleceu. Então nós somos criatura de Deus, feitos à imagem e semelhança do Senhor. Já, como diz a Bíblia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Repitam comigo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, não tem que ficar se preocupando com nada. Eu estou falando para alguém, para alguns que chegaram aqui preocupados com alguma coisa. Descansa teu coração, lança sobre Jesus toda a tua ansiedade, porque vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Lança sobre Jesus toda a tua ansiedade, porque pela fé já deu tudo certo. Glória a Deus. Irmãos, amanhã das 5